que descia ali e mergulhasse na água, então ele seria sarado, ele seria curado, ele receberia a solução, ele receberia a salvação do teu problema. Aqui está falando de uma salvação física, de uma salvação de uma enfermidade, de uma solução de um problema a qual estava aperreando, a qual estava atribulando, a qual estava trazendo dor, a qual estava trazendo apontamento, acusação, mas apareceu Jesus, aleluia, não como um anjo, mas apareceu Jesus como Salvador, aleluia, como Messias, aleluia, aleluia, como enviado de Deus para obter a salvação. O Messias, como Deus conosco, ele aparece para aquele homem, aleluia, Jesus como, aleluia, o Deus conosco que estava presente juntamente com aquele homem, usando agora a palavra, usando agora a verbalização, aleluia, para poder aumentar a fé daquele homem, para trazer a confiança, para trazer, aleluia, a esperança àquele homem, a qual não tinha mais esperança em teu problema, em tua causa, aleluia, a qual não tinha a solução da libertação de sua enfermidade. Vamos seguir, senão, né, o Senhor vai dando, eu vou dando lugar aqui, né, e a hora vamos passando. Bem, a promessa é da vida eterna, que é o mais importante aqui, que é a maior bênção. A promessa é da vida eterna, e a maior bênção divina é para que todo aquele que nele crê, ou acredita, ou confia, aleluia, no Senhor. Marcos, no capítulo 16, no verso 15 e 16, mas uma parte que me chama muita atenção é crer no Senhor, né? Aqui Marcos está dizendo sobre o batismo, né? Aquele que crê e for batizado, esse batizar é o batizar em Jesus, de receber Jesus, aleluia, e essa pessoa ser batizado, aleluia, em Jesus no sentido de recebimento, de Jesus fazer morada na vida dessa pessoa, ou no ser, ou na alma, ou no todo, aleluia, dessa pessoa. Essa pessoa está sendo batizada. Paulo fala de um selo, aleluia, no Espírito Santo. A pessoa cega Jesus e o Espírito Santo passa a fazer morada na vida desta pessoa. E quando o Espírito Santo ele passa a fazer morada, essa pessoa passa a ser diferente. Ela passa a ser, como o apóstolo Paulo fala, aleluia, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E as suas obras, elas são diferentes, como João está dizendo aqui, que aquele que chega para a luz, a fim que as suas obras elas sejam manifestas, mas aqueles que se chegam para trevas, a fim de esconder ou de maquiar, aleluia, ou de entrar para as trevas, para que as suas obras não venham a ser manifestas ou mostradas, porque está esta tal em trevas. Vamos seguir então. Aqui no capítulo 3, no verso 14 que nós lemos, ela fala sobre a serpente, ela fala sobre Moisés, ela fala assim, é como a serpente, ela foi levantada no deserto, é como uma tipologia de Cristo, porque o povo, ela foi amaldiçoada pela serpente, ou seja, aleluia, assim é como, aleluia, Moisés levantou a serpente no deserto cajado, para poder trazer a libertação para o povo, assim também teria, aleluia, Jesus, ele ser levantado para poder libertar, salvar, curar, aleluia, aleluia, a todo o povo que recebesse Jesus como Salvador de tua alma. A promessa, ou seja, a serpente no deserto é como uma tipologia de Cristo. Em Números, no capítulo 21, no verso, ou seja, 4 a 9. Bem, seguindo então, esse livres mesmo da escravidão, mesmo do pecado e da condenação. Nós sabemos que toda a humanidade
ela estava debaixo de um jugo, debaixo de uma maldição, que por causa do pecado, que por causa, aleluia, mesmo da desobediência dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, a qual Deus, Ele formou de suas próprias mãos, aleluia, arquitetando, aleluia, o boneco, aleluia, então, aleluia, arquitetando esse boneco com as suas próprias mãos, aleluia, fazendo com as suas próprias mãos, arquitetando aquele boneco, mas foi preciso soprar, aleluia, sobre a narina, foi preciso soprar sobre a narina do boneco, para que então o boneco pudesse ter vida, para que o boneco pudesse ter alma, para que o boneco pudesse ser um ser vivente, para que o boneco pudesse, aleluia, ter vida, aleluia, em Deus, porque recebeu, aleluia, a presença, recebeu o próprio Senhor, aleluia, a presença de Deus sobre o boneco, mas para que então aquele boneco que foi feito com a própria mão de Deus, ele viesse ter o livre-arbítrio, para que viesse adorar a Deus com a sua espontaneidade, aleluia, não com, aleluia, obrigação, obrigado a adorar ao Deus Todo-Criador. Então colocou, aleluia, sobre, aleluia, aquele boneco feito com as suas próprias mãos, aleluia, e soprado o fôlego de vida sobre aquele boneco, aleluia, para que viesse então adorar ele, espontaneamente colocou então sobre ele um livre-arbítrio. Bem, te adorar